tirar as máscaras? Comece? Sim, também podemos depois tirar a máscara, não? Eles há bocado estavam sem. Sem, é a melhor. outra, como estavam assim de frente. Sim, como estamos assim de frente, podemos tirar nós a máscara, talvez? É melhor tirar a máscara. Pois, Sim. Quer que comece a dizer bom-vindo? Yo comienzo. Como queira. ¿O quieres presentar tú algo? Eu digo só que... Ok. Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para participar nesta mesa sobre turismo e desporto. Eu gostaria de falar da importância do chamado turismo activo, turismo esportivo, mas na perspectiva da administração local, do mundo rural e especificamente a tarefa ou trabalho que nós fazemos desde a Diputación Provincial de Badajoz. Neste punto, eu vou pedir a Manuel que projete um vídeo sobre nossos programas deportivos. Boa tarde, muito bem-vindos aqui a esta conversa na BTL sobre turismo, desporto e saúde. Vamos estar aqui um bocadinho à conversa neste evento apoiado pela Diputação de Barcelona e com o apoio da Fundação Patrocina um Desportista. Vou começar por apresentar aqui os nossos convidados. A Emília Parejo, que começou por apresentar este vídeo, que é a diretora da Delegação de Cultura e Desporto de Badajoz. É licenciada em Direito, especialista em Direito Fundamental e Proteção de Dados, técnica da Administração Geral na Junta da Extremadura e desde 2016 exerce este cargo de diretora da Delegação de Cultura e Desporto de Badajoz. Já vimos aqui um bocadinho como é que o apoio que Badajoz dá ao desporto e como valoriza a cidade através do desporto, e o nosso debate também vai incidir um pouco sobre isso, mas entretanto vou apresentar os nossos outros convidados, o José Júlio Castro, que está aqui na qualidade da AGAP e do Portugal Ativo, exatamente. Portanto, tem uma formação jurídico-económica, é presidente da Assembleia Geral do Portugal Ativo, foi conselheiro no Conselho Consultivo da Plataforma contra a Obesidade, embaixador para a ética no desporto, conselheiro do Conselho Nacional do Desporto 2013 a 2018, em representação dos ginásios e academias, e faz parte da Portugal Ativo, que promove o fitness e a saúde em Portugal.
Também vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre o fitness, sobre a saúde e sobre a importância do desporto até pós-pandemia, como é importante ter hábitos saudáveis. Agora que se falou tanto de doença, falar também um pouco de saúde, não é verdade? E depois temos aqui o Paulo Freixenet, que está aqui pela Fundação do Desporto. Estou aqui à procura da sua apresentação, está aqui. O Paulo foi atleta de natação de vários clubes, do Sport Algés e da Afundo, do Futebol Clube do Porto, do Sport Lisboa e Benfica, jogador de polo aquático também pelo da Afundo, foi ainda treinador no mesmo clube. Esteve em 8 Jogos Olímpicos em diferentes funções, como nadador, voluntário, treinador, árbitro e dirigente. Portanto, tem aqui um longo currículo. E esteve em todas as posições, não é verdade? Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto e membro do Conselho Nacional do Desporto. Já exerceu inúmeros cargos como dirigente, sempre ligado à natação. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho também do desporto, das modalidades olímpicas, da sua importância também como forma de promover o nosso país no estrangeiro e como promover o turismo. Teremos também uma outra convidada que deve estar mesmo a chegar, que é a Sara Mota Carmo, que é uma atleta olímpica da vela. Mas pronto, vamos começar um pouco pelas questões mais formais, enquanto a Sara não se junta a nós. E começava por falar aqui da experiência em Espanha, como é que aqui o desporto e o turismo se podem cruzar, Emília? Como é que o desporto y el turismo se relacionan? Hay que pensar un poco que nosotros somos Diputación Provincial de Badajoz, la filosofía es el municipalismo, y pensando en la fisonomía de la provincia y de nuestros municipios, tenemos que pensar que nosotros no podemos ofrecer un turismo al uso, un turismo de sol, playa, sino que nuestra oportunidad o nuestra ventaja, pienso yo, que es que podemos hacer una oferta turística casi personalizada o específica para nuestros municipios y para las personas que viven en esos municipios. Le ofrecemos un servicio, un producto casi que hecho a medida, porque nosotros a lo largo del año llegamos a los 182 municipios de la provincia de Badajoz con actividad deportiva al aire libre, con todas las medidas, disfrutando de ese medio natural que tenemos y muchas veces desconocido. Entonces, a través del deporte conseguimos que nuestros municipios tengan vida durante... Es muy difícil encontrar un fin de semana que en un pueblo de la provincia de Badajoz no haya una actividad deportiva. ¿Qué supone eso? Que se mueve gente, que se mueve en la economía del pueblo, que también se disfruta del paisaje y que también se empieza a conocer, es una oportunidad de conocer. Entonces, como se ve en el vídeo, tenemos 4 líneas de subvenciones, que son asociaciones deportivas, son a municipios, federaciones y otro tipo de deportistas o eventos que también patrocinamos, pero sobre todo queremos poner en valor que hemos creado como un circuito de programas, en concreto 12, que son los que están movilizándose en los diferentes municipios y son los que están realmente moviendo a la gente y enseñándole nuestra riqueza natural y nuestra riqueza de los municipios. Así, por destacar, aunque luego si queréis los podemos ver con más tranquilidad en lo que queda de debate, hacer hincapié en aquellos que tienen más contacto, pues eso, deporte, naturaleza, personas que viajan en grupo, familias, que pernoctan la noche antes para ponerse en marcha por el deporte que vayan a hacer, que comen allí. Entonces, perdón, voy a... Boa tarde. Olá, Sara, bem-vinda. Eu já vou apresentar, sim. E julga que essas promoções de Badajoz, como a maratona e todos esses desportos, trazem turistas que no viriam noutras ocasiões para Badajoz? Bueno, realmente maratones, nosotros colaboramos con grandes ciudades que hacen maratones, por ejemplo la ciudad de Mérida, pero como te comentaba antes, nuestro interés está en el municipio. Entonces, nuestros programas, por ejemplo, tenemos uno que hemos estrenado este año que se llama Camina Badajoz, que son rutas senderistas por municipios que tienen pues, un paisaje interesante por cualquier razón. Entonces, son 12 municipios que cada fin de semana
hay una ruta senderista. Eso supone que van en familia, va acompañado también de que colaboran con nosotros los ayuntamientos, asociaciones. Esto es una labor de todos. Yo creo que entre todos podemos tejer una red para que a través del deporte nuestra provincia se ponga en valor. Acompañamos siempre esta actividad deportiva con la sostenibilidad. No se queda nada por el camino. Lo que viene en la mochila se va en la mochila. Se está enseñando también. Entonces, es una bonita cruce entre cultura, educación, turismo y el disfrute. El disfrute, pues eso, en familia, en grupo. Tenemos un circuito de carreras en montaña, tenemos un circuito de carreras en bici, en montaña, también tenemos las carreras populares. Y bueno, así joyas de la corona, por lo menos para nosotros, porque son muy divertidas y mueven a mucha gente, está la Music Run o las carreras de obstáculos, porque eso mueve a grupos, a familias enteras que pasan un fin de semana estupendo en enclaves estupendos. Entonces, bueno, sí que se cruza el deporte, el turismo y, bueno, la sostenibilidad de nuestros municipios, el medio ambiente y el anclaje de población, porque se dan a conocer nuestros pueblos, se dan a conocer nuestros caminos, nuestra gastronomía. Entonces, es innegable la ligación que hay entre el turismo e o deporte com os programas que a Diputação Provincial implanta. Ok, muitas graças. Vou saber agora como é que é em Portugal. Paulo, também os eventos desportivos em Portugal, mesmo os desportos individuais, os desportos olímpicos, de alguma forma trazem turismo, seja interno, seja externo para Portugal. O que é que acha? Muito obrigado pela pergunta, mas eu, se não se incomoda, gostaria de fazer 3 notas prévias à resposta que lhe devo. O tempo é seu. E, nesse sentido, em primeiro lugar, necessariamente agradecer a oportunidade à autarquia de Badajoz, ao Ayuntamiento de Badajoz, por ter a iniciativa de, numa feira de turismo, falar em desporto. E perceberemos mais tarde porque se justifica falar em desporto, falar em turismo e falar também em saúde. Agradecer também ao amigo Julián e à sua iniciativa de patrocina um desportista pelo convite que é feito à Fundação e, portanto, esta seria, digamos assim, a primeira nota. A segunda nota, se eu estou em representação da Fundação do Desporto e porque na apresentação teve o cuidado de referir que eu já tive múltiplas funções na natação, eu aqui estou em representação do desporto e não exclusivamente ligado a uma ou outra modalidade. A terceira nota, e mais importante, é fazer o enquadramento daquilo que a Fundação faz, porque, pelo menos a nível interno, em termos nacionais, a Fundação é muito ligada à coordenação da Rede Nacional dos Centros de Alto Rendimento. Nós temos 14 centros de alto rendimento de norte a sul do país, 13 deles de gestão direta por parte das autarquias, e aqui está um bom exemplo com a autarquia de Badajoz a tomar, neste caso, a iniciativa de organizar esta conferência, esta mesa redonda, e um de gestão direta do Estado, que é o Jamor, e aquele que tem mais funcionalidades. Mas a missão da Fundação do Desporto não se esgota exclusivamente na coordenação da Rede Nacional dos Centros de Alto Rendimento, na sua manutenção, no seu apetrechamento, no apoio aos projetos desportivos e hoje, necessariamente, e infelizmente por força da invasão russa na Ucrânia e da guerra que assola a Europa, também teve o seu papel solidário, porque o desporto não deixa de ser um veículo de paz e acolhe também nessa rede alguns dos atletas de alto rendimento ucranianos que escolhem Portugal como destino para manter a sua preparação e das respectivas seleções nacionais. Mas dizia eu que a missão da Fundação vai muito para além desse papel. E, portanto, nós temos ligações diretas a outras áreas, a outros domínios da sociedade. Desde logo, necessariamente, à educação, mas também à saúde, através das questões do bem-estar físico, à economia, e aqui falamos claramente no turismo desportivo e na diplomacia desportiva, e, obviamente, à investigação. E, portanto, o desporto acaba por confinar com muitos setores e a iniciativa que hoje damos aqui conta revela isso mesmo. No entanto, tem ainda um papel curto, digamos assim, e tem um papel curto porque, de facto, o turismo fala-se e diz-se e classifica-se como uma indústria, como muitas outras áreas,
E no desporto, nós também já podemos falar numa indústria, não exclusivamente na indústria do futebol, mas mais na indústria do desporto, com várias vertentes. E aquela que nos traz aqui hoje é a vertente do turismo. O que é que o turismo tem a ver com o desporto, o que é que o desporto tem a ver com o turismo, e agora vou diretamente à questão que me coloca. Desde logo, há grandes afinidades e um potencial extremo a explorar. Depois, perceber que, porventura, nos últimos anos, à velocidade que o mundo mudou, todos nós nos lembramos que há 20 anos falávamos em sites, há 10 anos falávamos em apps e hoje estamos a falar em smart contracts e, portanto, perceber até que ponto é que nos adaptamos à situação pandémica que também, infelizmente, todos atravessamos, que o mundo passou e quando estávamos a sair a esta tragédia humanitária que todos nós ainda não percebemos como conseguiremos sair dela. E, portanto, nesse aspecto, dizer que também o turismo tem que ser paixão. E tem que ser paixão porque se dirige às pessoas. E tal como o desporto que se dirige às pessoas, e a Sara falará com certeza muito melhor disso do que eu, porque eu já fui atleta noutra vida, já há algumas décadas atrás. A Sara é recente e, portanto, saberá melhor do que eu o que é que significa a paixão de nos mantermos em atividade, de nos sacrificarmos, e o sacrifício aqui é uma palavra importante, de nos sacrificarmos, de prescindirmos de muita coisa, e no turismo isso também acontece. As pessoas que estão na indústria do turismo são pessoas que não têm horas, que não saem às 5, que não têm fins de semana, que muitas vezes não têm férias, tudo para a satisfação do cliente. E o cliente no desporto é o consumidor. É o consumidor de desporto, é o atleta, é o treinador, é o dirigente. E nesse aspecto, em termos de horários, em termos de dedicação, em termos do tal sacrifício, nós também temos essa dificuldade ou essa benesse se existir paixão, que é de não ter noites, não ter fins de semana, muitas vezes não ter família e amigos e vida social, exatamente para satisfazer o resultado que todos procuramos. O resultado económico ou comercial no turismo, o resultado desportivo e competitivo no caso do desporto. E, portanto, há aqui grandes similitudes. Em relação aos números, eu trouxe aqui alguns para comparar aquilo que é o desporto e o turismo, mas não queria, neste caso, ocupar, desde logo na primeira intervenção, com esses números, mas eu julgo que no final, para rematar, se perceberá o quanto o desporto ainda pode andar e o quanto o desporto pode aprender com uma indústria mais organizada, mais explorada e uma indústria que vai muito para além do sol, da praia, do mar. E aqui o potencial dos dois se unirem, não é? Não, hoje em dia falamos em turismo gastronómico, falamos em turismo religioso, falamos em turismo vínico ou vinícola, falamos em turismo desportivo e muito bem, e portanto as pessoas já se deslocam para os países para garantir a sua preparação, e foi um exemplo infeliz porque decorre da guerra, mas os atletas ucranianos que nos procurarem é exatamente para depois de tudo o que perderam, e perderam bastante, perderam os afetos, perderam bens pessoais, perderam a casa, perderam a família, infelizmente alguns perderam a própria vida, mas que não percam também o foco, digamos assim, e o prazer das poucas paixões que lhes sobra, que é o desporto. Para garantir essa preparação é exatamente porque Portugal tem uma oferta grande. Portugal acaba por fazer parte do imaginário de muitos atletas, por aquilo que oferece, repito, muito para além da questão do sol, do mar e das praias. E, portanto, e só para terminar esta intervenção, porque eu julgo que já me alonguei mais do que suficiente, dizer que, porventura, tal como no turismo, nós, em vez de fazermos a projeção do futuro com base nas experiências passadas, devemos cada vez mais projetar o presente com base naquilo que queremos alcançar no futuro. Histórias nós temos muito, o turismo também, e é vender essas histórias que nós conseguimos potenciar, quer uma indústria, quer a outra. Pode parecer confuso muitas das coisas que eu disse agora nesta introdução, quando eu ler alguns dos indicadores, alguns dos números que tive o cuidado de trazer, acredito que se perceba melhor o espaço que o desporto tem ainda para progredir
de mãos dadas com a experiência que o turismo nos dá e nos trouxe. Sim, obrigada. Antes de falar ali um bocadinho com a Sara, vou só aqui falar com o José um pouco sobre esta importância do Portugal ativo, ou seja, ainda mais num pós-pandemia em que as pessoas foram muito obrigadas a estar em casa e a estar fechadas, o quanto é importante o desporto e a saúde, ou seja, promover o desporto também, como falava a Emília, ao ar livre, também nos ginásios que já começam a voltar a abrir. Depois, e falar um pouco também desta excelência dos desportistas e dos preparadores em Portugal e como isso também nos pode promover enquanto destino. Gostava que falasse um pouco sobre isso. Com certeza, estão muitos temas. Sim, muitos temas, é verdade. Mas antes de mais dizer que realmente, antes de mais agradecer, claro, o convite, fundamental agradecer o convite, é sempre com muita satisfação que estamos neste tipo de encontros, e dizer-lhe também que efetivamente o Portugal Ativo, vamos dizer que era a antiga AGAP, Associação de Ginásios e Academias de Portugal, neste momento com este novo nome Portugal Ativo, para acompanhar o nome das várias associações na Europa, que estão a mudar o seu nome, as associações de ginásios, para movimentos, digamos, de fomento do exercício. E eu digo exercício propositadamente e não atividade física, porque o exercício encaramo-lo como uma atividade física acompanhada, e acompanhada de forma profissional. Não espontânea, nada contra que façamos as nossas caminhadas e as nossas corridas, mas profissional. E, efetivamente, quem quer fazê-lo recorrentemente, pois aconselhamos sempre a ter acompanhamento profissional. E isto leva-me a outro tema também que já abordou, quando eu falo em acompanhamento profissional, e gostava também de deixar aqui já dito, é que Portugal é um dos países que é mais exigente do ponto de vista da formação dos profissionais que trabalham nos ginásios. E quando eu falo em ginásios, estou-me a referir a tudo, aos ginásios tradicionais, que nós conhecemos, health club, fitness centers, mas também àquilo que hoje em dia existem muito por aí, as boxes de crossfit, para efeitos legais, de cumprimento da lei, são ginásios. Os estúdios de personal training são ginásios. Portanto, todos estes espaços, necessitam de ter profissionais que tenham uma formação mínima exigida por lei. E já exigida por lei desde 2012, portanto, e já anteriormente também, mas segundo a lei atual, desde 2012. E essa formação dos profissionais que trabalham nos ginásios é, no mínimo, ou uma licenciatura em Educação Física ou Desporto, ou um curso de especialização tecnológica que tem, de qualquer forma, uma duração de 1.250 horas. Não estamos a falar de cursos de fim de semana. Aí poderemos, efetivamente, falar sobre isso quando falamos das especializações. Se depois da formação base, para ter um título profissional que é absolutamente exigido em Portugal para trabalhar em qualquer atividade de ginásio, em qualquer atividade de fitness, se depois dessa formação base quiser dar uma aula de zumba, pois aí está, há cursos rápidos de zumba. Claro, mas tem que ter, mas especializados. Mas tem que ter a formação base que refiro. Portanto, gostava de passar, e acho também que é uma função minha, passar esta ideia de que os ginásios portugueses têm uma ótima imagem, mesmo no estrangeiro. Porquê? Porque exigem formação de base para ser orientadores de qualquer modalidade dentro do espaço de fitness. Os ginásios também já estão um pouco abertos a estes movimentos turísticos de pessoas que vêm de férias e querem manter a forma física e, portanto, já estão mais abertos a ser utilizados apenas por alguns dias? Com certeza. Existem as entradas avulso ou entradas em pacote, digamos assim, para esse turismo. Eu próprio, que estou ligado também a ginásios, já registrei várias vezes campeonatos de várias modalidades em que atletas vêm para hotéis perto dos ginásios e que recorrem aos serviços dos ginásios para oferecer justamente a preparação física para depois desenvolverem os campeonatos e jogarem nas várias modalidades. Portanto, também os ginásios neste momento também são embaixadores de Portugal a nível do turismo desportivo, podemos dizer assim? Teria que dizer que sim, e são e podem vir a ser muito mais. Muito mais, se os hotéis, se os empreendimentos turísticos prepararem pacotes que tenham também incluída a preparação física, e não estou a falar só nas modalidades desportivas com jovens,
mas também na terceira idade, mas também nos séniores. Também associados à saúde. Também associados à saúde. Eu agora rio-me um bocadinho quando falo em terceira idade, que parece que tem um sentido negativo, mas há dias eu tirei pela primeira vez o meu passe e lá diz terceira idade. Então estou talvez ainda influenciado por isso, ou complexado por isso, depois dos 65 anos, que é a minha idade. Portanto, efetivamente, para os séniores, podem efetivamente fazer esta oferta, com confiança de que nos ginásios portugueses têm pessoal, portanto, orientadores, os chamados professores de ginásio, que em Portugal, do ponto de vista legal, se chamam técnicos de exercício físico, que têm uma preparação base já muito substancial. Portanto, podem-se colocar à vontade nas mãos destes profissionais, porque estão bem orientados. Já agora, só uma pequena conclusão ainda sobre este tema da formação, e deixaremos o resto depois, se quiser, para o fim, mas sobre este tema de formação, temos também em preparação aqui na Secretaria de Estado, e não foi aprovada, porque, como sabemos, vamos ter agora um novo Parlamento, não é verdade? E, portanto, não foi aprovado por esse motivo. Temos legislação que ainda vai tornar mais exigente a formação, ainda mais. Repare, nós já estamos nos primeiros lugares na Europa e ainda vamos ter legislação mais exigente para o acompanhamento profissional nos ginásios, que vai contemplar uma nova profissão, que serão os fisiologistas, para trabalhar fundamentalmente com pessoas com patologias especiais e fundamentalmente patologias especiais de alto risco. Portanto, penso que isto poderá trazer uma oportunidade muito grande também ao turismo, que venha a oferecer esse acompanhamento para esta população sénior, que penso que é também um objetivo importante. É um mercado bastante grande. É um mercado muito turismo. importante no turismo, nos empreendimentos turísticos e nos hotéis. Ok, muito obrigada. Agora, finalmente, vou aqui apresentar a Sara. Muito bem-vinda. Vou só aqui dizer aqui alguns dados. Pequenos não, que tem aqui um currículo bastante extenso como atleta, não é? Velejadora olímpica, tem 35 anos, começou a sua carreira com apenas 7, portanto temos aqui um exemplo do que o Paulo falava, deste espírito de sacrifício e dos treinos e do esforço, não é? Tem 6 títulos de campeã nacional, esteve nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e nos do Rio de Janeiro em 2016, e neste último foi a única portuguesa apurada na categoria de laser radial. Isto é num barco à vela individual, para quem não está tão dentro da modalidade. É também ainda uma defensora das causas sociais, foi embaixadora do Ano Internacional da Juventude e embaixadora da ética do desporto e da vela solidária. Hoje em dia pratica, como disse, a vela de uma forma mais recreativa, já não a nível de campeonatos, mas quer dizer, a vela desde os 7 anos já faz parte, já integrante da sua vida, não é, Sim, Sara? sem dúvida. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui presente e por poder partilhar um bocadinho a minha experiência enquanto velejadora destes anos. Eu julgo que, pronto, a vela é um desporto para a vida e será sempre para a vida. Comecei aos meus 7 anos de idade, mas desde então os patamares de exigência foram-se alternando e modificando, chegando até Londres e Rio, onde foi digamos, o culminar máximo com a minha representação nos Jogos Olímpicos. Hoje em dia realmente ainda continuo a praticar vela, mas já num âmbito de lazer. O que continua a ter envolvimento com este tema, não é? O desporto e o turismo. Posso falar um bocadinho que desde os meus 14 anos que faço regatas internacionais, portanto, digamos que Conhece as minhas o mundo férias... quase todo, através da vela. Um bocadinho, sim, conheço um bocadinho, mas de facto as minhas férias foram sempre umas férias desportivas, foram sempre umas férias em campeonatos, a participar em campeonatos europeus, em campeonatos do mundo, nas World Series, portanto nas taças do mundo. E sim, e posso dizer que o mundo que conheço foi mesmo através do desporto
e dessa possibilidade, e do qual me orgulho, porque fez-me ir a sítios onde eu acho que não iria nunca se não fosse através da organização de um campeonato que fosse localizado nesse sítio. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma experiência que tive incrível, que nunca me esquecerei, nunca mais me esquecerei, que foi numa cidade em Karatsu, que é uma cidade tipicamente de pescadores no Japão, perto de Fukuoka, onde ao todo posso dizer que tive entre 2 a 3 meses a treinar naquele local, e era um local do mais pacato e característico que pudesse haver, com os barcos típicos da faina de pesca japonesa, as próprias... Eu lembro-me que só havia um único hotel que tinha as próprias casas de banho que nós estamos habituados a ter, porque todas as outras todos os outros locais onde nos podíamos alojar era uma espécie de uma fossa no chão, onde toda a gente participava e estava habituada ali a fazer as necessidades, enfim. Mas pronto, isto para explicar que realmente tive experiências muito reais e culturais através do desporto. E também foi embaixadora, provavelmente, em Portugal, de todos os velejadores que vinham para campeonatos aqui, ao receber os colegas aqui, ser quase uma embaixadora de Portugal. Sim, sim, sim. Pronto, Portugal tem umas condições para a prática da vela incríveis. Nós em 2007 tivemos um campeonato que foi o Campeonato do Mundo das Classes Olímpicas, que classificava para os Jogos Olímpicos de 2008, portanto de Pequim. E só em termos de participantes tínhamos aproximadamente, em média, 100, 120 em cada classe, havendo umas 5 classes diferentes, e depois o campeonato não se resume só a uma semana, que é a semana da competição. O campeonato de vela resume-se a pelo menos 1 mês, 2 meses prévios, em que exige habituar-nos às condições climatéricas do local. E ao jet lag, à alimentação também. Portanto, faziam um pouco de turismo, os treinos também tinham associados uma vertente de turismo, não é? Iam, sim, conheciam as cidades, sim, sim, também. Cidades portuárias. Não é? Sim, também. Depois tem muito também a componente de familiarizar-nos uns com os outros, porque identificamos-nos uns com os outros pela própria atividade desportiva. Somos pessoas com culturas diferentes, de países diferentes, mas depois identificamos-nos com a prática da modalidade, sabemos o que é que o outro sente, há companheirismo, apesar de haver aquela competitiva, não é? Que isso acaba por ser saudável, porque é com regras e pronto, e é um bocado a lei de ganho melhor dentro do fair play. Havia sempre, ou há sempre um espírito muito de companheirismo e, portanto, nos momentos de lazer ou de descanso, que também temos que ter durante estes períodos de treino, acabávamos por fazer visitas em grupo com outros adversários, entre aspas, sim, não é? E vocês atletas depois também atraíam os familiares que vos vinham ver, os amigos, portanto, sim, há aqui uma componente também do turismo associado ao desporto, ou seja, não é só o praticante, é todas as pessoas à volta que acabam, sim, por ir também. Sim, não é? Sim, sem dúvida. Por exemplo, nestes períodos em que temos que estar 2 ou 3 meses fora a treinar em outros locais, outros países, é muitas vezes os nossos familiares que se juntam a nós durante esse período para nos dar suporte, não é? E conforto também.
psicológico e anímico e de força e de motivacional para continuarmos a prosseguir ali com os nossos objetivos e com a nossa força, porque também há essa componente de estarmos 2, 3 meses fora do nosso país, do nosso conforto, pode criar-nos também alguma pequenina instabilidade, não é, emocional. E então é nesses momentos em que os nossos familiares, aqueles que podem, juntam-se a nós e, portanto, também eles usufruem da experiência do desporto aliado ao turismo. O que eu acho que é também de indicar e de referir. Sente-se também depois de que modo é que a cidade que acolhe estas provas se transforma também. É curioso porque as pessoas ficam muito mais curiosas pela modalidade, ficam muito mais atentas depois a acompanharem a modalidade e a sentirem-se ativas também e a serem ativas, e muitas delas até a participar e experimentar o que é a modalidade. Ok. Portanto, isso é curioso. Obrigada. Emília, Portugal e Espanha acabam por não ter fronteiras quando estamos a falar de atividades desportivas. É tão próximo que há esta mobilidade de pessoas entre Portugal y España para eventos deportivos. Sí, sí, hay una movilidad impresionante, no solo en las actividades que podamos organizar desde la Diputación, sino que todos los municipios que están en la raya, pues realmente son pocos kilómetros a un lado o a otro. Yo creo, bueno, sé personalmente, creo que los españoles adoramos Portugal, yo especialmente, y los extremeños más, nos sentimos partes de una misma familia, y ese movimiento se nota en localidades grandes o bien en localidades pequeñitas que están cerca de la frontera portuguesa, o no, porque la movilidad ya se va abriendo, la gente se va moviendo. Tenemos necesidad de encontrarnos, tenemos necesidad de participar, de estar juntos, y bueno, yo creo que la provincia de Badajoz ofrece la posibilidad de practicar deporte o cualquier otra cosa al aire libre. Estamos muy cerca, yo creo que somos mucho más que vecinos. Sí, sí. Cuando tú ves las personas que se inscriben en las diferentes pruebas que podamos organizar desde la Diputación Provincial de Badajoz, la presencia portuguesa es muy numerosa. Imagino que vosotros también notaréis que los extremeños o los ciudadanos de la provincia de Badajoz venimos a las pruebas o a los eventos deportivos que se puedan celebrar o organizar aquí. Es un trasvase que es necesario y... Eliminam-se as fronteiras, no hay fronteras para los deportistas. No, yo creo que no, yo creo que además es un poco lo que contaba Sara. Tú cuando eres deportista o aficionado, porque nuestras pruebas son siempre aficionados, no son competitivas. Entonces, ese deseo de cuando se organiza un evento que es tu pasión, esa pasión por el deporte que sea, pues lo que estás buscando es el lugar donde se realiza. Es realmente más que una competición, es un evento festivo, lúdico, que te facilita ir a otro lugar con tu familia, con tus amigos y hacer eso que te gusta y disfrutarlo. Entonces, no hay ningún problema en que esté en un lado ou al outro. E como dizia a Sara, as cidades transformam-se, acredito que Badajoz também se transforme cada vez que recebe un evento deportivo. Mira, por ejemplo, yo vivo en Mérida, que es la capital de Extremadura. Entonces, cualquier prueba que hay, la ciudad se transforma al punto de que los alojamientos se ocupan al 100%. O sea, tú vas a ir a media maratón, que fue hace 15 días, y ese fin de semana tú notas por las calles de Mérida que está llena, y además es un turismo, yo creo que muy beneficioso para la ciudad, porque es un turismo, ya digo, de grupo o familiar, que tras la prueba se queda a comer, que tras la prueba se queda a pasear y a disfrutar de la ciudad, o en el caso que sea un municipio del pueblo, que llega el día antes para alojarse y estar listo para la prueba. Entonces, claro, cuando hay un evento deportivo, ya sea en una gran ciudad o en un municipio pequeñito, el municipio se transforma, no solo ese municipio, sino los de alrededor, y si es una ciudad grande, igual. Allí se llega a estar, me parece que ha habido campeonato también de España de tiro con arco, se llegó a 90% de ocupación hotelera, y luego, mirando alguna cosa antes de venir, es curioso
que tras la pandemia en la provincia de Badajoz han subido los alojamientos rurales. Es decir, estamos buscando estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del lugar y disfrutar de los nuestros con seguridad y con tranquilidad después de esta turismo época. saudável también. Claro, es un turismo saludable. Imagínate, luego me gustaría, si tuviéramos la oportunidad, la semana pasada, el fin de semana pasado, realizamos una de estas jornadas senderistas del programa Camina Badajoz, y me gustaría que lo vierais porque me gustaría transmitiros qué ocurre en un municipio de menos de 2.000 habitantes cuando se propone una actividad saludable y deportiva. Y si tenéis un minuto me gustaría que lo vierais. Me parece que está por ahí Manuel. Esto fue el fin de semana pasado. El municipio tiene como 1.700 habitantes y esto es lo que ocurrió durante todo el día. Dura un minuto y es la transformación del municipio desde la mañana hasta la noche, lo que pone en valor ese municipio y a la provincia. Si puedes, Manuel. Bueno, pues esto es lo que ocurre en nuestros pueblos cuando llega alguna actividad de Diputación. No es solo deporte, le llevas vida, le llevas turismo, pones en valor esos paisajes. Varias idades de... Claro, es que es una oportunidad. Yo digo que estos programas que nosotros tenemos de deporte realmente es una oportunidad para el municipio. Nosotros ponemos los elementos junto con el ayuntamiento, o si hay algún tejido asociativo que también nos quiera acompañar, pero realmente un municipio que, si no me equivoco, tiene 1.700 habitantes, habéis visto cómo estaba la plaza del pueblo, los paisajes, la gastronomía, el folclore. La excusa fue la ruta senderista, esa fue la excusa, pero lo que realmente hicimos fue poner en valor
un municipio y los alrededores y disfrutar un poco no, un mucho de lo que tenemos, que no es poco. Ok, obrigada. Antes aqui de falar com o Paulo, que eu sei que tinha aí alguns dados que queria falar, queria só perguntar à Sara se é bom, se é importante para os atletas serem bem recebidos assim, como é que é a sensação de chegar a algum lado e ser... Claro, claro que sim. E para nós eu acho que o esforço de um bom acolhimento é sentido e é valorizado. Eu acho que a própria partilha dos costumes locais e culturais acho que é o que faz a diferença entre estarmos num sítio ou noutro. E é ao fim e ao cabo depois com essas experiências e essas memórias que nós ficamos e que mais tarde poderemos falar desse sítio e desse local como uma referência ou como sim para aconselhar essa visita a esse local. Acho que isso nós sentimos muito, nós atletas, e acho que são momentos muito, muito importantes, sim, sem dúvida. Obrigada. Paulo, queria-nos falar aí de alguns números que trouxe, teve o cuidado de reunir sobre o turismo e sobre o desporto, aqui nestes minutos finais. Mas, mais uma vez, em antecipação, para já dar os parabéns por este filme que o município de Badajoz trouxe aqui, porque em 2 minutos acabámos por ver muitos dos segmentos em que o turismo funciona, entre eles o desporto, através da caminhada, mas vimos ali situações gastronómicas, situações de grande religiosidade, obviamente passeios culturais e, portanto, tudo isto não deixa de ser turismo ligado à saúde e acaba por vir de encontro, digamos assim, a este painel rápido, necessariamente breve, que hoje tivemos aqui. E dizer também que é um pouco aquilo que o Zé Júlio Castro e a própria Sara referiram e que eu agradeço necessariamente, porque nós acabamos por ser, do ponto de vista cultural, ou a cultura que bebemos, fruto e resultado das vivências que podemos experimentar. E o facto da Sara ter referido e bem que viajou pelo mundo inteiro formatou a sua pessoa do ponto de vista cultural, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, com certeza também do ponto de vista afetivo, porque senão não falava daquela experiência que a marcou tanto no Japão. E é um pouco isto que, no fim de contas, a ligação do desporto e do turismo nos garante. Depois, e para não maçar necessariamente com números, mas porque não deixa de ser uma curiosidade para se perceber o potencial que o desporto ainda tem nesta área, e sem prejuízo de aqui condicionar, digamos assim, a valia económica que resulta da conta satélite do setor, neste caso do desporto, nós fizemos um levantamento, eu quando digo nós, a Fundação do Desporto, juntamente com o Comitê Olímpico de Portugal, e percebemos, e apenas restringindo-nos aos indicadores que normalmente avaliam o setor do turismo, percebemos que, grosso modo, e em 2020, e, portanto é importante referir este pormenor, porque o levantamento é de 2020 e os dados que depois apresentarei em relação ao turismo também são de 2020 e são do Instituto Nacional de Estatística e, portanto, têm alguma fiabilidade, para não dizer absoluta credibilidade, têm um nível médio de decréscimo de cerca de 60%, porque é o primeiro ano da pandemia e o ano em que, digamos assim, os dados foram mais relevantes foi em 2019, mas estes são de 2020. E, portanto, o desporto teve 100 mil dormidas em Portugal, refiro-me em Portugal, 100 mil dormidas no ano de 2020, em que os CAR absorveram cerca de 15%, 15 mil dessas dormidas, 50 mil atletas, e portanto falo de atletas nacionais, mas muitos estrangeiros, nos CAR cerca de 20%, aqui um pouco mais, portanto 10 mil atletas nacionais e estrangeiros dormiram,
em representação, e isto é que é significativo, de mais de 50 países. Isto só no desporto e só em Portugal. E necessariamente de 22 modalidades. E eu digo porque é que digo 22 e não sou mais preciso, porque há algumas disciplinas que se consideram modalidades, mas que integram modalidades chapéu, chamemos-lhe assim, para uma receita bruta de 40 milhões de euros, só nesta questão dos indicadores do turismo. E, portanto, grosso modo, o desporto conseguiu faturar, digamos assim, só em unidades de alojamento e por força dos calendários desportivos, preparação, estágios e competições, cerca de 40 milhões de euros em 2020. Parece muito. Se eu disser que, em função da receita bruta média e das dormidas conseguidas, a variação vai entre 0,3% e 0,5% das receitas do turismo, nós percebemos que nem sequer metade de 1% ainda alcançamos. E temos ainda 99,5% para potenciar e para andar de braço dado com o turismo. Porque o turismo em 2020, apesar do decréscimo, repito, de cerca de 60% em relação a 2019, teve 30 milhões e 500 mil dormidas em Portugal, das quais 6,5 milhões de turistas e 11,7 milhões de hóspedes. Porque é que eu aqui distingo turistas e hóspedes? Porque, sensivelmente, temos o mesmo número de turistas internos, a que eu chamo hóspedes, que turistas estrangeiros. E, portanto, em média, cada turista ou cada hóspede ficou 2, 3 noites por ano num hotel em Portugal, para cerca de 13.300 unidades de alojamento. Aqui estou a considerar Airbnb, alojamento local, hotéis, residências, centros de estágio, os tais CAR, centros de alto rendimento, para uma receita bruta, e isto é que é impressionante, quando nós ficámos muito contentes, quando eu referi os 40 milhões de euros para o desporto, o turismo em Portugal gerou 10 mil milhões de euros. Por isso é que é uma das indústrias mais fortes, mais pujantes e pelas quais nós puxamos mais no nosso país, na indústria dos serviços. Portanto, por aqui percebemos que o desporto ainda representa só, e eu vou ser otimista, 0,5% das receitas do turismo, mas devemos investir cada vez mais, porque os benefícios são pessoais, sociais, culturais e também desportivos, porque cada vez mais nos procuram, e ainda bem, e inclusive é hoje que vivemos tempos de nomadismo, isto é, que se trabalha e que se vive no sítio que se escolhe. Se nós formos um destino apelativo, pode ser que também na época da transição digital e da digitalização dos processos, nos escolham cada vez mais para trabalhar e para treinar e necessariamente para viver. E nós temos também cada Portanto, vez mais eram os desportistas poucos números, e são muito importantes. Devidamente enquadrá-los para se perceber o potencial que temos e que necessariamente aqui a vanguarda que nós temos através dos exemplos que nos chegam de Espanha é grande, porque Espanha vai adiantada em relação a Portugal no que diz respeito às receitas que descobriu no turismo, mas também aos benefícios que cedo percebeu e acolheu na relação próxima com o desporto, designadamente no pré e principalmente no pós-Jogos Olímpicos de Barcelona, que foram um enorme ponto de viragem para toda a Espanha e não apenas para a Catalunha. Portanto, temos aqui um grande potencial de crescimento, seja enorme, do turismo, eu não diria infindável, mas quase. E também outro potencial de crescimento é cada vez mais atletas de alta competição que possam também... Haja capacidade para os receber, porque necessariamente os recursos são finitos, são limitados, e eu julgo que aqui quase que me atreveria a falar por todos os países na Europa, onde necessariamente o foco e as prioridades neste momento não são nem turísticas nem desportivas. Exatamente. Muito obrigada a todos pela vossa presença, muito obrigada à Diputação de Badajoz, representada pela Emília, ao José Júlio, ao Paulo e à Sara, e
que continue a crescer o desporto e o turismo e a saúde em Portugal. Obrigada. Obrigada. Obrigado.